Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do estudo da obra, o Livro dos Espíritos. Estamos na segunda parte, sexto capítulo, aqui a vida no mundo espiritual, no tópico Escolha das Provas, a partir agora das questões 261. Vamos lá então? Questão 261. Nas provas pelas quais deve passar para atingir a perfeição, o espírito deve experimentar todas as tentações, precisará passar por todas as circunstâncias que lhe despertem o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. Resposta: certamente que não, pois existem espíritos que escolhem, desde o começo, caminhos que os livram de muitas provas. Mas aquele que se deixa levar pelo mau caminho corre todos os riscos desse caminho escolhido. Por exemplo, um espírito pode pedir a prova da riqueza e essa lhe ser concedida. Então, de acordo com seu caráter, poderá tornar-se mesquinho ou dadivoso, egoísta ou generoso, ou pode se entregar a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que ele tenha que passar forçosamente por todas essas situações. Tudo vai de acordo com a nossa opção, nosso livre-arbítrio, e de acordo com as nossas escolhas, nós teremos consequências, e essas consequências poderão abreviar o caminho, seguirmos em linha reta, ou, se pegarmos um atalho, teremos que passar por novas situações para podermos voltar e reconstruir o caminho novamente. Ou seja, mais provas, mais escolhas e mais dureza ao longo dos espinhos que semearmos. Mas se semearmos amor, colheremos amor. Questão 262. O espírito em sua origem é simples e ignorante e sem experiência. Como ele pode escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Resposta: Deus supre a sua inexperiência ao traçar-lhe o caminho que deve seguir, assim como você faz com uma criança, desde o berço, mas à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, Deus o deixa livre para escolher. É então que muitas vezes o espírito se perde ao escolher um mau caminho, por não escutar o conselho dos bons espíritos. E é isso que chamamos de, entre aspas, a queda do homem. Que são as nossas rebeldias, a nossa tomada de postura de acharmos que sabemos tudo, podemos controlar toda a situação e nos perdemos em nós mesmos, nós mesmas, porque nós muitas vezes não avaliamos bem as nossas fraquezas e então, quando não conseguimos superar um obstáculo, porque ainda temos aquele vício muito enraizado dentro de nós, acabamos sucumbindo. Portanto, precisamos ainda muito do auxílio dos bons espíritos para nos ajudarmos nas escolhas das provas e superarmos, sem dúvida, todas as situações. Certo? 262A. Nos casos em que o espírito pode exercer seu livre arbítrio, a escolha da próxima encarnação dependerá sempre da sua vontade. Ou essa existência pode ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Resposta: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Entretanto, ele pode impor uma existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. Deus age assim quando vê que essa encarnação pode servir à sua purificação, ao seu adiantamento e mesmo, ao mesmo tempo, servir de expiação. Então, tudo vai de acordo com o propósito que temos na nossa encarnação. Aquilo que precisaremos cumprir dependerá das nossas atitudes, das nossas escolhas, do aproveitamento, mas também do condicionamento que elas têm para o nosso caminho, na nossa escala evolutiva, certo? Questão 263. O espírito escolhe o tipo de prova pela qual passará na nova existência logo após a morte? Resposta: não, muitos ainda acreditam na eternidade das penas e do sofrimento. Para aqueles que pensam assim, como já dissemos, essa crença constitui um castigo. Portanto, nós precisamos de uma readaptação ao retornarmos ao mundo espiritual para refletirmos, estudarmos, nos prepararmos e aí então direcionarmos as nossas escolhas.
mas de acordo conforme é encarado, conforme entende o espírito, será uma dura pena, como se diz. Questão 264. O que orienta o espírito na escolha das provas que deve suportar? Resposta: a natureza de suas faltas. Ele escolhe as provas que o levam a reparar os erros cometidos em existências passadas e que lhe permitam avançar mais rapidamente. Assim, alguns impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, para tentar suportá-la com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e pelo mau uso que se pode fazer delas, e pelas paixões inferiores que estimulam e desenvolvem. Outros, finalmente, decidem-se experimentar nas lutas que terão que sustentar em contato com o vício. Portanto, de acordo com as nossas escolhas, com as nossas provas, de acordo com os fins que elas devem nos levar, é que assim serão direcionadas as nossas vírgulas pelo caminho, as nossas provações, as matérias que precisaremos aprender. Chamaremos assim, porque a Terra é uma escola. 265. Alguns espíritos escolhem como prova o contato com o vício. Não haverá aqueles que escolhem essa prova pelo desejo de viver em um ambiente no qual gostam e sentem-se bem? Não estarão eles se entregando livremente às tendências materiais? Resposta: sem dúvida que existem espíritos assim, mas só fazem essa escolha aqueles que possuem o senso moral ainda pouco desenvolvido. A provação está em viver a escolha que fizeram. E eles sofrem por longo tempo. Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões inferiores traz consequências deploráveis e o sofrimento lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nessa situação até que compreendam esses erros e, por iniciativa própria, peçam para resgatá-los através das experiências aproveitáveis. Portanto, alguns ainda fazem movidos por outras intenções, mas Deus, que tudo sabe, que tudo vê, e a espiritualidade nos direcionam ao caminho correto, independentemente, nos indicam, nos auxiliam, nos intuem ao melhor aproveitamento, certo? E a última deste tópico, 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas de menor sofrimento? Resposta: para quem está encarnado, sim. Para o espírito, não. Quando o espírito está liberto do corpo físico, a ilusão cessa e ele pensa de outro modo. Portanto, nós temos a limitação aqui do corpo físico, mas quando estamos na erraticidade, no mundo espiritual, nós pensamos e traçamos e queremos nos superarmos, queremos vencer, arrancar a dor que ainda trazemos das últimas quedas, e para essa superação, nada mais proveitoso do que uma encarnação cheia de surpresas e de desafios. Porém, nem sempre conseguimos superar. Na maioria das vezes, não. Mas faz parte. Vamos aprendendo e iremos evoluir. Então, esta é a questão 266 que fecha este tópico. E, assim, nós vamos continuar no próximo, a partir das escolhas conscientes do espírito, o esforço dos homens na vida terrena e adentrando nas questões 267 em diante. Sou Débora Rabelo. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, convido a acessar a playlist O Livro dos Espíritos aqui no canal youtube.com/amigos de nosso lar e estar buscando junto o estudo passo a passo, desde o início dessa obra. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima.